Meu convidado de hoje é professor da Universidade Federal do Maranhão, onde se formou em Direito. Fez o seu mestrado na Federal de Pernambuco. Foi juiz federal antes de ingressar na carreira política. Foi eleito deputado federal e, mais recentemente, governador do Maranhão, com 63% dos votos válidos. Tornou-se o primeiro filiado do PCdoB a governar um estado da federação desde a cisão com o PCB em 1962. Boa noite, Flávio Dino. Boa noite, um grande prazer falar contigo. Uma honra ter você aqui. Queria que você falasse um pouquinho da economia, aí, mercado mesmo, economia privada do Maranhão. Qual é a fronteira de eventual expansão? O que você me diz do Porto de Itaqui, que hoje é o de maior volume de mercadorias do país? Onde é que estão as oportunidades do Maranhão? Como é que você convida o investidor a olhar para o Maranhão? Nós temos uma vocação já instalada no que se refere à produção de alimentos. De fato, a produção crescente de grãos, soja, milho, algodão e outros produtos. Uma vocação brasileira, um certo lugar que o Brasil acabou ocupando no mundo, e isso é positivo, não há dúvida. Então, no caso do Maranhão, isso se verifica com muita clareza. Nós temos crescimento da produção ano a ano, nesse ano também. A outra vocação instalada é ser um hub logístico do arco norte do país, pela felicidade de conjugarmos um complexo portuário com um porto público sob gestão estadual e 2 portos privados e um terceiro porto privado em construção, que conduz a um cenário de movimentação, muito em breve, de 300 milhões de toneladas por ano, portanto, a maior movimentação portuária do Brasil, considerando a soma do Porto da Vale e da Alcoa, o porto que está em construção com mais o porto público, nós teremos essa movimentação exponencial de cargas de vários tipos, várias origens e naturezas, marcadamente grãos, granéis, líquidos, combustíveis, mas também produtos variados, minérios, fertilizantes, enfim, produtos industrializados. Então, nós temos o complexo portuário, 3 ferrovias que integram o Nordeste, também a região de Carajás, no Pará, e a Norte-Sul, chegando até a Estrela do Oeste em São Paulo, uma espécie de coluna vertebral do desenvolvimento brasileiro. Essas 3 ferrovias chegam diretamente ao complexo portuário, além de rodovias, portanto, é um complexo logístico multimodal que faz com que você, olhando para a Amazônia, olhando para o Nordeste, vai encontrar o Maranhão ali no Arco Norte como principal vértice desse sistema logístico dessa região do país, podendo servir não só como plataforma de exportação de produtos, mas também para importação de produtos, tendo em vista que, em ambos os casos, temos proximidade com os grandes centros consumidores e produtores do mundo, pelo Canal do Panamá, a Ásia, Estados Unidos, a Europa, pela posição setentrional que nós temos a 2 graus da linha do Equador. Então, são 2 grandes vocações de hub logístico, produtor de alimentos, e nós procuramos sempre, permanentemente, diversificar essa matriz econômica, buscando agregar condições para a verticalização de cadeias produtivas, que é o nosso principal objetivo. Temos conseguido êxito em algumas áreas, por exemplo, produção de aço no Maranhão é crescente, inclusive com exportações. Essa via atinente aos fertilizantes é muito importante, porque é um passo a mais na cadeia do agronegócio, e buscamos isso mediante incentivos fiscais, benefícios, nos termos da lei, para que com isso nós tenhamos a diversificação da economia, porque quanto mais plural ela for, melhor significará em termos de agregação de valor para o nosso Estado. Então, além disso, nós temos o turismo, num momento bastante bom, em face dos Lençóis Maranhenses, do Centro Colonial de São Luís. Então, também há uma oportunidade ampla atinente a esse setor. Nós estamos agora ofertando um portfólio de parcerias com o setor privado, de PPPs, no sentido amplo da palavra, visando exatamente dinamizar esses segmentos e, com isso, obtermos mais empregos e mais oportunidades para o empresariado local. 3 perguntas sobre essa questão ainda. Eu vejo informações desencontradas na imprensa sobre 3 questões que eu queria a tua opinião. Primeiro, a questão do gás. Questão do gás no Maranhão. Afinal, tem ou não tem gás? As reservas são importantes. Ele é viável economicamente. Segundo lugar, há informações sobre a questão da refinaria. Ia ser pública, agora parece ter um projeto privado.
Como é que está a questão da refinaria? Faz sentido uma refinaria no Maranhão? Está muito distante ou não dos centros consumidores? Como é que você vê isso? E, obviamente, que eu não posso deixar de perguntar da base de Alcântara. Qual que é a tua opinião sobre isso, uma vez que ninguém discorda de que aquilo ali é um espaço geográfico privilegiado que tem que ser explorado, inclusive comercialmente. O que se discute é se o acordo que foi submetido ao Congresso é o melhor acordo em função dos interesses americanos da região, vis-à-vis o interesse de outras potências. Também querem utilizar a base de Alcântara para lançamento de satélites, foguetes e assim por diante. Primeiro, o gás é de fato um produto importante no nosso estado hoje, utilizado mais fortemente para a produção de energia elétrica. Nós desejamos que haja outros usos do gás existente. Conversamos sempre com o setor privado nessa direção, não só o uso veicular, mas também o uso industrial. É o nosso grande objetivo. Além do gás, nós temos um crescimento da geração de energia eólica no nosso estado. Parques eólicos foram instalados já durante o nosso governo, estão em processo de expansão. Também, portanto, nós temos um potencial já em exploração no que se refere à geração de energia. No que tange à refinaria, nós continuamos perseguindo esse objetivo, porque consideramos que é de interesse nacional. Nós não podemos retroceder no lugar do Brasil no mundo e nos transformarmos apenas em produtores de óleo bruto. Nós já temos um déficit de refino, objetivamente, no Brasil, com a economia mal do jeito que está. Então, se a economia voltar a crescer... E há interesse privado na refinaria? Sim, há empresas de outros países, da China, nós já prospectamos com empresas chinesas, indianas, de alguns países do Oriente Médio, e há hoje entendimentos preliminares, é verdade, com empresas de vários países, uma vez que há o déficit de refino, objetivamente. Nós temos óleo bruto e nós temos mercado. Mesmo que se pense que está distante, no caso do Maranhão, dos polos mais dinâmicos, do sul-sudeste, por outro lado, nós sabemos o grande crescimento que a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste tem, por exemplo, na produção de grãos. Isso tudo consome também derivados de combustível e as populações, as atividades econômicas, de um modo geral, demandam produtos refinados de petróleo. Então, como negócio, eu não tenho dúvida da altíssima viabilidade da instalação de uma refinaria no Maranhão. Infelizmente, fatos atinentes a problemas que são públicos e notórios, no que se refere a uma deficiência de planejamento da Petrobras, fizeram com que a refinaria pública, que seria conduzida pela Petrobras, não se concretizasse. Mas há, em contrapartida, a meu ver, um amplo espaço para um conjunto de investimentos privados. É um projeto de maturação um pouco mais longa, mas eu não tenho dúvida que é uma questão de tempo. Ou seja, em algum momento... Ou seja, está na sua mesa. Sim, está, e estará na mesa dos próximos governos, e em algum momento, nos próximos 10 anos, essa refinaria estará funcionando, porque corresponde a uma necessidade objetiva do país, porque nós não podemos abrir mão da soberania energética, e a capacidade de refinar petróleo é inerente à soberania energética. Entra muito derivado por Itaqui, claro, né? sim. Então já entra por ali. Isso, o que prova que a necessidade existe, né? Nós, agora, nesse mês de agosto, quebramos o recorde de movimentação portuária em Itaqui. E uma das razões foi o crescimento da importação de combustíveis. Exatamente a sublinhar que a necessidade econômica, a necessidade social existe, exatamente comprovada pelo crescimento de investimentos em tancagem. Nós temos hoje um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais na área do Porto do Itaqui, investimentos próprios nossos, investimentos privados, e em larga medida está no segmento de tancagem para estocagem de movimentação de combustíveis, mostrando que de fato é um mercado importante. E finalmente, sobre a base de Alcântara, nós temos uma posição que foi expressada no voto da deputada Perpétua Almeida, em dois sentidos. Em primeiro lugar, é claro que a soberania nacional deve ser preservada e defendida, isso é um valor fundamental, um imperativo constitucional e, portanto, não concebemos a ideia de alienação daquele segmento do território nacional ou dos equipamentos ali contidos.
Não, definitivamente não. É claro que a base de Alcântara pertence ao Brasil e a soberania nacional deve ser exercida em sua plenitude. Consideramos, contudo, que um acordo de salvaguardas tecnológicas com qualquer país do mundo, porque eu lembro bem que eu fui relator de um acordo de salvaguardas tecnológicas com a Rússia, quando era deputado federal. Praticamente todos os países do mundo, o Brasil também, ao celebrarem relações comerciais, vão exigir a proteção da chamada propriedade intelectual. Ninguém vai ceder gratuitamente segredos industriais, segredos comerciais, porque se o fizer está desrespeitando o investimento público que a sociedade deste país fez para desenvolver a tecnologia. Então, o acordo de salvaguardas tecnológicas em si mesmo não ameaça a soberania. Na sua prática, é um desafio, mas não é um desafio inerente ou decorrente do instrumento jurídico. O instrumento jurídico, acordo de salvaguardas tecnológicas, pode e deve ser feito com qualquer país do mundo. Nesse caso específico, o acordo não impede que a base de Alcântara amanhã seja usada por outros países, uma vez que os Estados Unidos... E é o Brasil que decide? Claro. Sempre? Sempre, a não ser, há uma ressalva, aqueles países que não integram o sistema de tratado de não proliferação de armas nucleares, que é uma cláusula, a meu ver, justa e, inclusive, alinhada com as posições internacionais do Brasil. Então, se amanhã o Brasil quiser sediar ou receber o lançamento, por exemplo, de um artefato, de um veículo lançador de satélites do Canadá, poderá fazê-lo, ou da França, poderá fazê-lo, da Itália, poderá fazê-lo. O que o acordo diz é que se a tecnologia utilizada por qualquer país do mundo, por qualquer empresa privada do mundo, for de origem norte-americana, determinados procedimentos têm que ser observados. Se a tecnologia não tiver nenhum componente, nenhum processo vinculado à tecnologia norte-americana, o acordo sequer incide nessas relações jurídicas que possam ser eventualmente celebradas entre o Brasil e qualquer outro país. De modo que o acordo eu li, reli e posso assegurar a todos os que nos assistem com toda seriedade. O acordo em si mesmo não viola a soberania nacional. Bom, amanhã pode ter um governo que descumpra o acordo? Infelizmente sim. Pode ter um governo que vá além do acordo e imagine que a administração de Alcântara deve passar para outro país, numa espécie de locação, numa cessão. É claro que, infelizmente, pode haver, depende do que as urnas decidirem em cada pleito presidencial. Mas o acordo em si mesmo, ele viabiliza a exploração comercial da base, que esse é o principal. É um patrimônio do Brasil que está inutilizado há praticamente 4 décadas, um grande investimento público. Nós já tentamos isso por vários caminhos, programa aeroespacial próprio. Infelizmente, houve aquela explosão em 2003, resultando na perda de vidas humanas, inclusive. Houve, já no governo Lula, Dilma, um acordo com a Ucrânia, que infelizmente não foi adiante, ou seja, o portfólio de alternativas foi percorrido e, lamentavelmente, não obtivemos êxito. Então, essa é mais uma tentativa que eu espero que seja exitosa e que empresas, não só dos Estados Unidos, mas empresas de todos os países do mundo, utilizem a base de Alcântara, porque isso é importante para o nosso Estado, é importante para o Brasil. Você vê com algum otimismo? Você acha que nos próximos 3 anos o governo vai acordar para o que está acontecendo? Agora, às luzes das pesquisas de opinião, que são severas em relação ao governo, a impressão que dá é que o governo está criando um mundo paralelo. Ele falou recentemente, depois da divulgação das pesquisas, você acredita em Papai Noel? A impressão que dá é que o governo acredita em Papai Noel, porque está esperando uma reversão de expectativas que parece que não corresponde ao andar da carruagem. As coisas estão se deteriorando sem que o governo se dê conta disso. Como é que você está vendo? Com que grau de preocupação você está vendo isso como governador? Obviamente que você espera que o Brasil melhore. Está governando um Estado que precisa que o Brasil melhore. E que tem sido o carro-chefe da melhora dos indicadores brasileiros. Temos razão para ter algum alento, assim, Você acha que o governo vai resolver tirar um pouquinho o pé do acelerador dessa agenda caótica? Ou você acha que... O que vão ser os próximos 3 anos, na tua opinião? Eu sou católico apostólico romano, eu sou cristão, eu tenho muita fé, realmente, fé em Deus e fé na vida. Né? Então, eu, baseado nessa fé
e numa leitura autenticamente patriótica do Brasil, eu espero sinceramente que sim, que as coisas melhorem, que de algum modo haja uma reflexão coletiva por parte do governo federal, daqueles que o cercam, e vejam que essa posição extremista não conduz a bons resultados, como você mesmo alude, as pesquisas de opinião pública e os dados objetivos da gestão econômica estão mostrando exatamente os desacertos profundos aos quais o Brasil tem sido submetido. Então, de um lado, eu me agarro na minha fé e no meu otimismo patriótico de que as coisas melhorem. Porém, objetivamente, quando eu paro para olhar os indicadores objetivos, ainda não consegui enxergar este caminho. Então, abstratamente, eu torço por uma coisa e, ao mesmo tempo, no plano da leitura dos fatos, eu enxergo essa espécie de realidade paralela a determinar decisões públicas que acabam conduzindo a desastres, mesmo, como você menciona, na temática ambiental. Houve faíscas que foram emuladas dos altos escalões da República, que se transformaram no solo concreto da Amazônia nessa tragédia dos incêndios. A sabedoria popular sempre diz que o exemplo vem de cima. No momento em que o presidente da República, que é o maior líder da nação, eleito como tal, de modo pouco ponderado, de modo pouco reflexivo, induz a determinadas práticas, isso chega, na realidade concreta, de modo ainda mais exponencial, de modo desastroso, como nós vimos nessa temática do meio ambiente ou mesmo dos direitos humanos. Então, quando ele profere algo preconceituoso, do ponto de vista regional, social, eu fico imaginando, não em relação a mim, eu fico imaginando, porque eu sei e tenho como me defender. Eu fico imaginando os indefesos, aqueles que menos têm voz, e que acabam sendo massacrados física ou moralmente em razão da proliferação de preconceitos que são estimulados por determinadas declarações supostamente bem-humoradas, mas que na verdade são profundamente graves. Então, eu torço, espero, como disse, movido pelo meu otimismo e pela minha fé, que isso mude, ou seja, ainda há tempo para que o governo compreenda que ele não deve governar para poucos, para uma minoria, tampouco deve governar apenas para os mais ricos, embora nós tenhamos visto agora nas pesquisas mais recentes que até os mais ricos estão descontentes, mas por vezes há uma tentação de agradar aqueles que têm mais poder econômico, aqueles que acham que eliminando direitos vão desenvolver o Brasil, e ao mesmo tempo isso conduzindo a um descuido objetivo, criminoso, contra milhões e milhões de desempregados, por exemplo. É um governo que não fala de emprego, não fala de políticas sociais, parece não se preocupar, portanto, com dramas agudos e irreversíveis. Porque quando uma família, um pai, uma mãe, experimenta o desemprego prolongado, isso significa danos, não só patrimoniais e não apenas para o pai ou para a mãe, mas também para os filhos, para os netos, que vão se privar, por exemplo, de oportunidades educacionais para sempre, porque terão que ingressar precocemente no mercado de trabalho e amanhã não retornarão para a escola. Então, são danos de profunda dimensão, danos a gerações de brasileiros, em razão dessa visão extremista, agressiva e antissocial, antinacional, que, lamentavelmente, está sendo a marca do atual governo federal. Eu espero que esses indicadores de pesquisa, mostrando uma acentuada deterioração da imagem do presidente da República, se preste a uma correção de rumos no governo, mesmo ele mantendo a sua visão à direita, a sua visão de direita, mas que haja algum tipo de ponderação e de respeito a posições diferentes, de maior diálogo. Acho que isso será bastante útil para o próprio governo federal e, sobretudo, para o Brasil. A oposição, queria te perguntar, tem partidos, você sabe quais, PDT, PCdoB, PSOL, PT, PSB, que têm feito reuniões periódicas, têm procurado alinhar as fundações, reflexão sobre o Brasil, e tem uma espécie de unidade progressista, que não é eleitoral,
mas que é uma tentativa programática de oferecer alternativas no Congresso Nacional e para a sociedade em geral. Como é que você está vendo o papel dessa oposição, que é, digamos, a oposição verdadeira ao governo Bolsonaro, aquela que se constitui como tal e que oferece uma perspectiva alternativa? Você está vendo mais confluência, menos? Você acha que as lideranças desses partidos, dentre os quais nós nos incluímos, nós podíamos fazer mais por essa convergência? Ela é possível, desejável? O que o político Flávio Dino teria a dizer do papel desses partidos? Eu tenho lido com muita frequência uma visão muito cáustica acerca do papel da oposição no Brasil, como se não houvesse projeto ou eficácia na nossa ação. Eu leio sempre com muito respeito, porém, respeitosamente, divirjo dessas análises. Eu acho que fizemos muito nos últimos anos num quadro extremamente difícil. É um quadro marcado por acentuados retrocessos, por anomalias institucionais, por golpismos gravíssimos. Nós tivemos a prisão do ex-presidente Lula de modo ilegal, processo marcado por vícios inúmeros, inesgotáveis, um impeachment inconstitucional de uma presidente da República, a proliferação de mentiras, de agressões contra o nosso campo político, decisões judiciais disparatadas, absurdas, que realmente, para mim, são um espanto. Determinadas sentenças em que magistrados escrevem 300, 400, 500 páginas, você conhece uma dessas decisões, para dizer coisas realmente espantosas e que não tem sequer pertinência com o tema tratado nos autos, como se isso acabasse por esconder as precariedades probatórias em relação à análise de determinados fatos. Enfim, realmente não é um cenário de normalidade democrática. Apesar disso, aqui estamos, ou seja, governamos estados, governamos cidades, de modo coerente, de modo sério, com resultados positivos, como aludi em relação ao Maranhão, em relação a outros governos estaduais, que também temos resultados positivos. Disputamos a eleição presidencial num quadro difícil, fomos ao segundo turno, quase vencemos a eleição. Então, eu acho que, se nós olharmos assim, eu tenho a impressão que o Tribunal da História, daqui a algumas décadas, vai ser menos rigoroso do que, às vezes, as análises cotidianas acabam indicando. Eu acho que temos feito a boa luta. A resistência no âmbito parlamentar, obtivemos vitórias na reforma da Previdência, danos abissais que seriam produzidos, como, por exemplo, o fim do benefício de prestação continuada, o fim da aposentadoria dos trabalhadores rurais, foram tais retrocessos evitados pela ação dos nossos parlamentares, ainda que em condição de minoria avassaladora, e conseguiram, mediante as táticas parlamentares, o diálogo, obter bons resultados. Temos feito a resistência social, o debate ideológico, exercendo governos. Então, acho que nós temos feito o que é possível nesse período. Não significa dizer que nós devemos nos acomodar. Temos tarefas urgentes. Nos reconectar mais profundamente ao sentimento popular, sobretudo aqueles que menos têm, que precisam da firmeza contínua da nossa voz, e precisamos, portanto, aprofundar a nossa ligação orgânica, cotidiana, com tais segmentos, mesmo que eles não estejam agregados hoje em torno de entidades representativas da sociedade civil, mas são esses setores subalternos, os de baixo, os perseguidos, os explorados, os discriminados, os oprimidos, que são aqueles que têm interesse a um modelo econômico justo, inclusivo, como nós experimentamos no período do lulismo. Acho que, portanto, nós temos esta tarefa, temos a tarefa da unidade, sim, e creio que temos avançado nesse sentido. Acho que há um clima de muita cortesia, de muita cordialidade entre várias lideranças do campo nacional popular, e isso é uma pré-condição. A conversa, o diálogo, temos a eleição de 2020, em seguida de 2022, e eu acredito que nós vamos vencer. Nós teremos um resultado bastante bom em 2020. Acho que vamos ganhar muitas prefeituras desse campo que não é do extremismo de direita, do campo, portanto, não bolsonarista. Acho que vamos ter ótimos resultados eleitorais, unidos,
Vamos trabalhar para isso e vamos vencer a eleição presidencial em 2022, eu tenho certeza disso. Deixa eu te fazer uma última pergunta, nosso tempo está já esgotado. Eu sou muito crítico da concentração dos meios de comunicação em pouquíssimas mãos. Você vive uma situação muito peculiar, né? Porque você vive num estado em que a concentração é máxima e num país em que a concentração é média, mas ela existe. Como você opera a tua relação com os meios de comunicação no plano local e no plano nacional? Como é que você vê essa situação? Porque um dos ingredientes da saída da crise é a comunicação mais franca, mais aberta, mais legítima. Então, o Flávio Dino, governador do Maranhão, como é que olha para o Brasil? Normalmente, Haddad, os monopólios nunca são bem-vindos. O ideal é que haja pluralidade de meios, isso eu me refiro à economia, à política, enfim. Bancos, clubes de futebol, sistema financeiro. Então, quanto mais houver pluralidade, concorrência, competição salutar, justa, acho que ganha a sociedade. No caso dos meios de comunicação, evidentemente esse monopólio, até singular em termos internacionais, não serve à sociedade. O ideal é que a Constituição seja cumprida, ou seja, nós tenhamos a convivência de uma mídia comercial, claro, meios de comunicação privados, negócios que visam lucro, nós tenhamos meios de comunicação da sociedade, comunitários, rádios comunitárias, etc. Nós temos um sistema estatal, público, e mediante, portanto, a convivência dessas várias mídias institucionalizadas, nós tenhamos a salutar concorrência em busca da aproximação em relação à verdade. Além disso, nós temos esse universo extraordinário da internet que, como qualquer engenho humano, pode ser o reino de Deus, pode ser o reino do diabo. Então, nós precisamos ocupar com bons valores, com bons princípios, com boas ideias, com bom conteúdo, para evitar que isso se transforme no inferno, que destrua a sociedade, destrua a democracia com, por exemplo, a proliferação de fake news em processos eleitorais ou não. Então, esse amálgama, esse cotejo, essa múltipla convivência que eu busco no dia a dia como governador do Estado, de modo que eu me relaciono com todos esses caminhos e acho que esse é o certo. Eu, portanto, mantenho relações com a mídia comercial tradicional, com a mídia comunitária. Temos uma rádio pública no Maranhão, a rádio mais antiga do nosso estado, que é a Rádio Timbira, e nós recuperamos a rádio, investimos nela para que ela tenha um papel, uma audiência hoje significativa. Eu uso muito intensamente a internet. Sim. Há mais de 10 anos, eu próprio. Cada vez mais. E eu próprio sou o condutor da política de internet. Quando eu estou no Twitter, sou eu falando, sempre sou eu, jamais é alguma pessoa da minha equipe, que eu mesmo que estou escrevendo ali, com o meu estilo, com a minha forma, com a minha percepção da realidade, com o meu tempero pessoal, e isso também se espraia para as outras mídias sociais. Então, acho que o certo é esse, o certo é isto, e é isso que nós devemos procurar no Brasil, sempre combater monopólios comerciais, porque assim como nós vemos no sistema financeiro, esses obscenos lucros do sistema financeiro, e isso é uma das causas que impedem a retomada do crescimento da economia, também em relação a outros segmentos da sociedade, quanto mais pluralidade, melhor. Flávio, tem uma lenda que eu queria checar com você, que você passou em primeiro lugar no concurso para juiz federal, no mesmo concurso que o Sérgio Moro. Confere? Ou tem uma parte de verdade e uma parte de lenda. A parte de verdade é que, de fato, eu tive essa alegria de, em 1994, passar no concurso de juiz federal em primeiro lugar. Mas o concurso do Moro não foi este. O concurso do Moro foi, acho que 1 ou 2 anos após o meu concurso. Surgiu essa ideia e havia uma dúvida, depois eu fui conferir. De fato, ele é um pouco mais novo do que eu na carreira, mas, portanto, é uma verdade em termos, exatamente. E por quanto tempo você exerceu a magistratura? 12 anos bastante intensos, de 94 até 2006. Exerci a magistratura no Maranhão, em Brasília,
Atuei no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, quando saí da carreira, eu era secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Foi o último, ajudei a instalar o CNJ. Sim? Participou da reforma? Da reforma, da emenda 45, ajudei a aprovar a emenda 45. Tinha sido presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais e atuei muito fortemente no sentido da aprovação da reforma do Judiciário, que havia sido deflagrada por uma emenda assinada por Hélio Bicudo, José Disseu, José Genuíno e vários parlamentares na época do PT, que encabeçaram isso bem no início, ainda no ano de 1992. E após, portanto, 13 anos de tramitação, houve a aprovação dessa emenda, a criação do CNJ, e eu trabalhei na implantação do Conselho Nacional de Justiça, até a minha saída da carreira. E aí, depois disso? E aí fui candidato a deputado federal, me elegi em 2006 pelo PCdoB, e aí atuei 4 anos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, portanto continuei vinculado ao campo jurídico. Então houve uma certa continuidade entre essa atuação como juiz federal e como deputado federal. Em 2010 fui candidato a governador, perdi a eleição, e depois sucessivamente me elegi 2 vezes, em 14 e 18. Chegou a ser do governo federal, chegou a exercer funções... Quando eu fui derrotado na eleição para o governo, em 2010, fiquei em segundo lugar, eu fui convidado pela presidenta Dilma para presidir a Embratur. Sim. E presidi durante 3 anos no primeiro governo da presidenta Dilma. Também foi uma experiência muito positiva, muito boa, e com isso completei, no certo sentido, uma formação de visão sobre as coisas do Estado, porque atuei no Judiciário, no Legislativo e no Executivo, sucessivamente. Portanto, quando cheguei ao governo do Estado, em 2015, cheguei com essa experiência bastante importante, bastante útil para o dia a dia da condução das coisas do governo. Bom, nós vamos procurar aqui falar um pouquinho da tua experiência por todas essas etapas da tua vida, todas muito ricas do ponto de vista da gestão pública, do ponto de vista de resultado. E eu começo pela de juiz, porque eu acho que nós vivemos um momento que, para quem está nos ouvindo, é importante saber de um juiz, portanto, tem compromisso com a carreira, tem compromisso com a magistratura, honrou a magistratura e tem respeito por ela, saber um pouco melhor qual é a tua compreensão do momento que nós estamos vivendo. E eu faço a seguinte pergunta. É normal juiz acertar e errar. Faz parte da vida de um juiz. Obviamente que a gente espera que ele acerte muito mais do que erre, mas se não fosse a possibilidade de erro, não haveria recurso. Se a própria Constituição prevê os recursos, se a legislação prevê Tribunal de Justiça, depois STJ e às vezes STF, ou na Justiça Trabalhista ou na Justiça Eleitoral, sempre você tem uma segunda e às vezes terceira instância para rever. O que acontece agora que rever decisão de primeira instância parece que se tornou uma coisa, o contrário do que seria razoável imaginar. É uma correção de rumos em função da busca da verdade. O que está acontecendo com o Judiciário? Na minha avaliação, o que aconteceu é que o Poder Judiciário no país, felizmente, em razão da Constituição de 88, ganhou muito protagonismo. E isso trouxe alguns subprodutos, esses sim indesejáveis. Um deles foi o fato de ter ocorrido uma excessiva mediatização do Poder Judiciário. Eu diria que uma parte do Poder Judiciário foi muito, e do sistema de justiça, de um modo geral, foi muito seduzido por essa civilização do espetáculo, o que fez com que, paradoxalmente, da força nascesse uma debilidade, qual seja a submissão do judiciário, do sistema de justiça, a instituições externas e, portanto, levando a uma perda de independência. De modo que o que era o erro normal, como você menciona, que faz parte de qualquer atividade humana e, portanto, devendo e podendo ser corrigido pela via dos recursos, se transformou muitas vezes em atos indevidos, privilégios, perseguições, discriminações, e isso levou a que as tensões internas no sistema de justiça se tornassem bastante elevadas. E isso acabou transformando aquilo que seria corriqueiro, rotineiro, um juiz decide de um jeito, outro decide de outro,
em um palco de intensa luta política de forças internas ao sistema de justiça e profundamente vinculadas a forças externas. Nós vimos recentemente a revelação de uma série de diálogos entre integrantes do sistema de justiça, mostrando essa instrumentalização política, partidária, ideológica de parcelas do sistema de justiça. E essa é a principal anomalia que leva a que haja uma distorção do jogo judiciário tal como abstratamente foi concebido. Você entende que essa mediatização, como você fala, na minha opinião, com muita propriedade, você que foi da magistratura e tem familiares no sistema de justiça, convive com desembargadores, com ministros, até por ser governador hoje pela segunda vez, você imagina que hoje desembargadores e ministros possam se sentir um pouco reféns desse processo de mediatização, ou seja, temerosos de tomar uma decisão que contraria a opinião pública, contraria a opinião publicada, e com isso essa perda de independência se tornar ainda mais aguda? Infelizmente, nós estamos assistindo a isto. É uma pressão indevida sobre o Poder Judiciário, porque tradicionalmente se imaginava que essas pressões seriam provenientes apenas do poder político. E nós estamos vendo que na configuração das sociedades modernas, e essa pressão da civilização do espetáculo sobre o sistema de justiça faz com que também segmentos do poder econômico, outros poderes sociais, outros sistemas de poder procurem veicular os seus interesses políticos, econômicos, sociais, por dentro do sistema de justiça. E isso acaba destruindo a própria essência do sistema de justiça, que é ser um poder mais técnico do que político, portanto, com uma vocação contra-majoritária, o respeito aos princípios e direitos fundamentais por sobre as lutas contingenciais do momento ou interesses de pequena monta. Então, o Poder Judiciário, o sistema de justiça, tem cuidado que é estratégico, fundamental, desses valores mais perenes da sociedade, plasmados na Constituição e nas leis. No momento em que há essa mediatização, há o sacrifício desse papel essencial do sistema de justiça, a perda da sua potência contra-majoritária e, portanto, se destrói mesmo a essência e a razão de ser do sistema de justiça, mais técnico do que político. E se destrói, ao mesmo tempo, a lógica do princípio de separação de poderes, em que o sistema de justiça atuaria como uma espécie de tempero em relação aos poderes mais marcadamente políticos e, portanto, mais marcadamente majoritários, especialmente o judiciário, o legislativo e o executivo. E acho, portanto, que o sistema de tripartição funcional do Estado fica fortemente abalado na medida que o sistema de justiça perde independência e imparcialidade em razão dessa adesão à lógica do espetáculo, da espetacularização, da mediatização. Tornando a questão ainda mais complexa, a gente vê pelo menos uma tendência ou demonstrações do Poder Judiciário, sobretudo da Suprema Corte, de que ela pretende talvez enfrentar um debate sobre costumes e tal na linha contra-majoritária, tentando fazer uma exegese da Constituição até mais sofisticada do ponto de vista da garantia dos direitos individuais, o que é um avanço em relação a direitos civis e políticos. Mas na esfera do direito penal, parece que isso vai na direção contrária. Ou seja, parece que nós estamos vivendo um momento menos garantista do que já vivemos no passado e com, talvez, consequências para o sistema carcerário de forma a torná-lo quase que ingovernável. Eu fico me colocando na posição de um governador que gerencia um sistema, por um lado, do ponto de vista executivo, mas do ponto de vista da consequência em relação às decisões tomadas, você não participa das decisões. Ou seja, você não é sujeito da decisão, mas as consequências recaem sobre o seu colo, porque você, como governador, que gerencia o sistema carcerário. Como é que você vê isso? Como é que um governador, você que já esteve nas duas pontas, há uma solução para esse problema? Há um caminho? Como é que se você tivesse na posição de arbitrar esse aparente conflito, se é que ele existe, eu quero a tua opinião, como é que você enxerga o encaminhamento dessa contradição aparente? Uma das reflexões filosóficas mais antigas, milenares, é aquela segundo a qual a virtude deve sempre ser buscada no meio termo. Essa é uma máxima
da arte de bem governar, sempre buscar a ponderação entre visões extremistas. E é isso que nós devemos fazer nessa temática complexa. Né? Nem de um lado você pode ter essa política do direito penal do inimigo, da lei e da ordem, vamos prender todo mundo que resolve, porque é mentiroso, é falso, e há consequências sociais e econômicas e para as finanças públicas que devem ser examinadas, nem, por outro lado, obviamente, você pode ter uma postura leniente do liberou geral, de aceitação de uma espécie de guerra robesiana de todos contra todos. Então você tem que procurar garantir a autoridade do Estado, o monopólio do uso legítimo da força, como dizia Max Weber, e garantir, portanto, a autoridade da legalidade democrática por sobre eventuais condutas ilícitas. Isso não pode ser feito de qualquer modo, de qualquer maneira, nem pode ser feito de modo arbitrário. E é isso, exatamente, é esse tempero, esse temperamento, esse meio termo, que, a meu ver, se perdeu nesses anos mais recentes, uma vez que, em razão dos fatos que acabamos de tratar sobre a submissão do sistema de justiça à lógica do espetáculo, enfim, houve essa flexibilização indevida de garantias fundamentais, garantias processuais, atinentes ao chamado devido processo legal. E isso acaba conduzindo a que a população carcerária no Brasil cresça de modo exponencial, sem que haja a correspondente redução da criminalidade, mostrando que há um erro na tese. Ou seja, a dureza do sistema penal, a suposta dureza do sistema penal, do sistema penitenciário, não necessariamente conduz à redução da criminalidade. Então, nós temos que separar as duas coisas. É claro que o sistema penal penitenciário tem que ser eficiente no combate à violência urbana, à criminalidade, às organizações criminosas, porém, isso não se confunde com essa ideia de que prendendo todo mundo vai resolver tudo. E nem o sistema processual pode ser desenvolvido segundo uma lógica de os fins justificam os meios, como infelizmente nós temos visto no Brasil. Bom, ao longo da história nós já tivemos todo tipo de punição. Já tivemos do ostracismo a castigos físicos e evoluímos para as penas privativas de liberdade e hoje, mais recentemente, o direito penal evoluiu para as penas alternativas em relação a pequenos danos causados à sociedade. Você acha que nós estamos fazendo bom uso desse modelo? Ainda não. Há muita resistência interna e externa ao sistema de justiça, como você mencionou há pouco. No caso dos setores políticos, especialmente os governos, nós não temos a chave da porta de entrada do sistema, tampouco a chave da porta de saída do sistema. Nós cuidamos, no caso das penitenciárias, daqueles que a justiça para lá envia e aqueles que saem por ordem judicial. Então, a observação que nós fazemos é que um sistema mais eficiente de medidas alternativas, de penas alternativas, certamente garantiria um sistema melhor para a sociedade, não é melhor para os governos ou para quem eventualmente infringiu a lei. Seria melhor para a sociedade, no sentido de ser menos oneroso e, ao mesmo tempo, mais apto a cuidar melhor de quem necessariamente deve ser preso. Que, obviamente, há milhares de pessoas cuja resposta penal adequada é, de fato, a privação da liberdade, é a prisão. Porém, você precisa ter condições de garantir que essa pena seja eficaz, mediante o cumprimento da lei, a imposição de deveres atinentes ao trabalho, à educação, para garantir que a pena que é custeada pela sociedade possa trazer benefícios no futuro, no tocante à segurança pública. Flávio, ainda perguntando para o juiz, já vou mudar de assunto já, mas uma última pergunta. Eu queria que você fizesse um balanço da Lava Jato sobre dois aspectos que me parecem polêmicos. O primeiro, nós utilizamos bem ou poderíamos ter usado melhor a lei contra a organização criminosa, os acordos de leniência, no que diz respeito à punição dos executivos ou acionistas das empresas que se envolveram em atos de corrupção. Ponto 1. Portanto, havia um outro caminho no sentido de preservar empregos, preservar a empresa como bem social e punir quem eventualmente tenha se desviado, inclusive com perda patrimonial severa e, eventualmente,
penas privativas de liberdade, que poderiam ser até longas. Ponto 1. Ponto 2. Você não acha, e eu pergunto já provocando, que o Instituto da Delação Premiada se tornou um instrumento um pouco perigoso, porque ele exige um manuseio, né, para prevenir a mentira, para prevenir a entrega de uma narrativa que não se comprova na sequência, não é acompanhada de provas cabais sobre o que está sendo divulgado a respeito das pessoas. Muitas vezes se descobre 2, 3 anos depois que o que a pessoa falou era vergonhosamente uma mentira sobre uma pessoa com reputação. Essas duas questões, o tratamento da Lava Jato às empresas e aos empregos, portanto, e a questão do modus operandi das delações premiadas e do que se conhece delas, uma boa parte das quais não se comprovou. Como é que você vê isso? São inovações no nosso sistema jurídico bastante recentes, ambas, tanto o acordo de leniência quanto a delação premiada. É natural que haja um momento de perplexidade, de ajustes, de balanceamentos, no plano teórico e no plano prático. Acho que nós estamos no momento em que, decorridos alguns anos dessa experiência concreta, nós já sabemos os pontos positivos dessas inovações e também os pontos negativos. Não há dúvida que são instrumentos modernos, sintonizados e consentâneos com as legislações mais avançadas do mundo e que devem ser preservados, porém, aí sim, colocando claramente alguns pontos de reflexão. No que se refere ao acordo de leniência, o que verificamos no Brasil é que, de um lado, houve a hipertrofia das delações premiadas e, ao mesmo tempo, um certo desprezo às virtudes que os acordos de leniência poderiam trazer e que trazem outros sistemas jurídicos do mundo. Marcadamente, essa virtude que você menciona. Combate-se a corrupção, mas não se destrói um bem social, que é a empresa, que contém uma expertise, uma história, investimentos, uma marca, gera empregos, oportunidades, às vezes até em dimensão internacional, como aconteceu no Brasil. Então, nós vimos nos Estados Unidos, na crise de 2008, cujos ecos se fazem ouvir até hoje, em que ocorreram punições em relação a executivos de empresas, de corretoras, de bancos, mas as instituições no sistema econômico e político dos Estados Unidos foram preservadas exatamente em razão dos interesses mais elevados da sociedade. Então, creio que o primeiro ajuste, a primeira reflexão que precisamos fazer é usar melhor os acordos de leniência para garantir que, simultaneamente, se combata a corrupção sem destruir empregos e oportunidades e atrasar o crescimento da economia, como, lamentavelmente, nós vimos no Brasil. No que se refere às delações premiadas, nós temos um elemento vital para que o sistema funcione, que é a voluntariedade. Ou seja, ninguém pode ser coagido a fazer uma delação. Porque se a pessoa é coagida a fazer a delação, é claro que o bem que ela menos vai se ater é o da verdade, porque ela tem um interesse pessoal de se salvar, de salvar a sua própria pele. Então, evidentemente, é como se fosse alguém que está sendo torturado. Ele vai falar o que o torturador desejar para se livrar o quanto antes dessa situação a que se acha submetido. No caso das delações premiadas, é evidente que não se trata de uma tortura no sentido físico da palavra, mas não há dúvida a essas alturas que, indevidamente, mecanismos de pressão foram utilizados mediante vazamentos, plantação de notícias, oferta de benefícios, ameaças de gravames indevidos, como alongadas prisões preventivas, tudo isso fazendo com que se sacrificasse essa característica essencial das delações premiadas, que é a voluntariedade. Então, não há dúvida a essas alturas, qualquer analista isento, como
jurista vai verificar que as delações premiadas no Brasil sofreram essa distorção e por isso nós temos que corrigir, inclusive, o marco legal para deixar claro que uma delação premiada sem o elemento da voluntariedade deve ser anulada, desconsiderada, para evitar que as pessoas que estão nos assistindo aqui amanhã sejam vítimas, ou elas próprias, ou suas famílias, ou as suas empresas, os seus negócios, de algum tipo de manobra ardilosa, perniciosa, porque às vezes quando é contra políticos, diz assim, é um problema dos políticos. Não é, é um problema da sociedade. Nós precisamos ter um respeito à Constituição e à legalidade em favor de todas as pessoas. Até o mais inocente que nos acompanha agora, amanhã pode ser vítima de uma imensa injustiça, como nós estamos vendo, de pessoas inocentes sendo vítimas de bárbaras acusações que depois se revelam infundadas. E, infelizmente, em muitos casos, a reparação sequer é possível, por uma série de razões. A reparação moral, às vezes a própria reparação em razão de uma prisão que foi imposta e depois resulta numa absolvição, de modo que nós temos que preservar, sim, o combate à corrupção, preservar essas instituições modernas, essas inovações, porém, fazendo essas reflexões para garantir que nós não tenhamos sacrifício de direitos fundamentais de todas as pessoas. Falar um pouquinho do Maranhão, afinal de contas, você está governando o Estado já pela segunda vez, foi reeleito com uma votação expressiva. Como é que foi enfrentar a primeira gestão no Maranhão, de fato? Nós sabemos que o Maranhão tem uma história, né? A família Sarney tem uma história no Maranhão que data dos anos 60, uma longa tradição. Teve alguns interregnos, poucos, diria, nesses mais de 50 anos, e aí aparece alguém do PCdoB, né, que inclusive, em função dessa filiação partidária, foi cutucado ali nas entrevistas e tal, para dizer o que pensava do capitalismo, do comunismo e assim por diante. Como é que foi assumir o governo do Maranhão e o que você encontrou, qual foi o seu principal desafio no início do seu primeiro mandato? Nós conseguimos esse êxito eleitoral em razão de uma ampla frente política que nós construímos, tanto em 14 quanto 18, portanto, sempre foram governos bastante plurais, e isso é uma virtude, tanto não apenas para ganhar a eleição, mas para governar bem. E nós fizemos a liga, a amálgama dessas forças políticas heterogêneas para vencer as eleições e para governar, com algumas marcas programáticas fundamentais. A principal delas é que é dever de todo governo no nosso país combater muito fortemente as desigualdades sociais. Então, a nossa luta nesses 4 anos e meio as nossas lutas foram, sobretudo, voltadas a esse objetivo de garantir políticas públicas, serviços públicos, direitos, para os mais pobres, para os invisíveis, para os que menos têm, em planos fundamentais, como, por exemplo, da educação, para que, com isso, nós tenhamos, nesse momento, a certeza que estamos, sim, muito fortemente abrindo avenidas de oportunidades para milhares de pessoas que jamais tiveram acesso a políticas públicas como hoje tem no nosso Estado. Esse é o desafio principal, gigantesco desafio, acima de tudo, levando em conta o cotejo com as condições sobre finanças públicas. Nós tivemos gravíssimos constrangimentos fiscais nesse período, porque a busca de universalização e ampliação de serviços públicos no nosso Estado se dá exatamente no momento em que a economia entra numa recessão muito profunda já pelo 5º ano seguido. Então, nós lidamos o tempo todo com essa dualidade, necessidades muito amplas, uma visão programática de fazer com que os serviços públicos cheguem aos lares das pessoas, em cotejo com as limitações e os constrangimentos derivados da crise fiscal. Tem sido muito desafiador, exaustivo, eu diria, muito tenso o tempo inteiro, por conta desse equilíbrio difícil, um ambiente muito árido, muito inóspito, mas, graças a Deus, com resultados muito positivos em todas as áreas, e por isso mesmo a população reconheceu, tanto que pela segunda vez eu fui eleito no primeiro turno e continuamos muito fortemente esse trabalho. Você está colhendo mais resultados em alguma área específica
ou você tem observado uma evolução dos indicadores de uma maneira geral? Como é que você tem percebido isso? Qual área está reagindo mais aos estímulos que você está oferecendo? Nós temos uma evolução moderada em todos os indicadores, ou seja, nós não conseguimos, em razão das condições objetivas, ter uma evolução explosiva, até porque o tempo é muito curto e as condições econômicas do país muito difíceis. Mas, qualquer que seja o item que nós analisemos, nós temos melhorias que eu posso exemplificar com a elevação do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da rede estadual. Tivemos uma elevação expressiva, nós chegamos a uma evolução superior a 20%, 25% de evolução no índice, redução de mortalidade infantil, redução de mortalidade materna, ampliação dos leitos hospitalares em 40%, quase que dobramos as vagas nas universidades estaduais, mais do que dobramos as bolsas de pós-graduação, fizemos programa de alfabetização, multiplicamos por 5 o programa de segurança alimentar mediante a criação de restaurantes populares. Então, reduzimos a violência, reduzimos na região metropolitana de São Luís na ordem de 62%. Em 2014 houve, antes do nosso governo, 61 mortes no sistema de Pedrinhas, ano passado foi apenas uma, então saímos de 61 homicídios para 1, e estamos insatisfeitos com esse 1, faço questão de sublinhar, mas é uma redução bastante visível, emblemática, eloquente, mostrando que qualquer que seja o item que nós analisemos, nós vamos encontrar aquilo que te disse, uma evolução moderada, porém constante. Ou seja, em 2019, nós, eventualmente, repetindo esta conversa em 2020, e olhando para este ano em curso, com certeza, os indicadores serão ainda melhores. Então, nós temos um caminho constante e firme, melhorando as condições de vida da população e sempre torcendo para a economia voltar a crescer, porque aí a gente acelera o passo na direção das mudanças e do combate às desigualdades. Você tem preocupação com a sustentabilidade do projeto que você representa hoje no Maranhão, do ponto de vista das medidas que você está tomando vis-à-vis a evolução da economia? Ou seja, são sustentáveis? Você deu um aumento expressivo para professor, por exemplo. É um dos maiores salários de professor do país. Isso, daqui 20 anos, alguém vai olhar para trás e falar: Flávio Dino foi culpado de ter dado um aumento insustentável. Tem alguma preocupação com isso? Ou você pode dizer que é um plano de desenvolvimento sustentável para o Estado? Haddad, quando nós fazemos planejamento, é claro que você estabelece um conjunto de premissas mais ou menos razoáveis, né? Então, a não ser que haja... Sem exageros. Nem positivos, nem negativos. Sim. Então, se houver o aprofundamento do desastre econômico em âmbito nacional, nenhum governo vai conseguir sustentar suas políticas públicas. Aliás, estamos vendo isso em relação ao governo federal, e os governos estaduais, municipais, de um modo geral, também não vão conseguir. Então, nós levamos em conta sempre, no conjunto de decisões que nos cabem tomar, um quadro razoável. A essas alturas, nem imaginando que o PIB vai crescer 7%, 8%, 10%, nem também apostando que a recessão vai se prolongar mais 4, 5 anos. Sim. Então, nós imaginamos que em condições razoáveis, condições similares a que nós temos hoje, um crescimento muito pequeno do PIB, ainda assim nós conseguimos manter o que temos hoje. O que nós vamos conseguir é expandir. Hoje nós temos uma contenção na adoção de novas medidas, exatamente porque temos a preocupação com a sustentabilidade. Por exemplo, limite da lei de responsabilidade fiscal, no que se refere a gasto com pessoal. Nós chegamos ao teto. Então, nós, no caso do Executivo, estamos no limite chamado limite prudencial. Não estamos no limite máximo, estamos no limite prudencial. Como a terminologia indica, é um sinal que nós devemos ter cautela na expansão de gastos com pessoal. Adotamos isso neste ano, desde o ano passado, exatamente para garantir que haja sustentabilidade e amanhã eu não seja, perante o Tribunal da História, acusado de ter sido aquele que desorganizou as finanças públicas do Estado. Certamente que isso não vai acontecer, porque nós temos esse respeito a esse duplo pilar. De um lado, a responsabilidade social, do outro, a responsabilidade fiscal, porque um não anda sem o outro. Perfeito. Se você não olha os dois ao mesmo tempo, você acaba conduzindo as finanças públicas a um desastre e inviabilizando a continuidade dos governos, que são fundamentais. Obrigado, Flávio. Um grande prazer, Haddad. Grande honra. Tenho a impressão que esse diálogo não vai se estender por dias, mas por anos. Se Deus quiser. Um abraço.